gente, mesmo com esse pequeno reflexo. Um minuto. Temos isso, um minuto. Eu vou tirar você um instantinho, tá, Célia? Ok. Depois eu retorno contigo. Até já. Até já, Murilo. Olá, queridos companheiros, companheiras, amigos aqui do nosso canal, o canal do Grupo Espírita Servidores de Jesus, de Niterói. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, a todos que estão chegando, a todos que irão chegar, a todos que estarão assistindo posteriormente. Nós estamos hoje aqui ao vivo, a todos que estarão chegando posteriormente. Sintam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Hoje nós teremos uma exposição com uma expositora especial. Já vou apresentá-las, apresentar a nossa irmã para vocês. Mas antes, enquanto todos aqui estão chegando, alguns recadinhos breves, não é? Na verdade, temos aqui, vou projetar aqui para nós. A nossa casa continua com o atendimento fraterno presencial, né? Ele continua com o presencial e também com o online, principalmente quem não tem acesso aqui à nossa cidade, sentir a vontade, a necessidade de falar, de ser ouvido, é só mandar um WhatsApp, né? Uma mensagem pelo WhatsApp ou para esse e-mail aí na tela, que a equipe vai responder e vai marcar um atendimento virtual, um atendimento fraterno para todos aqui do nosso estado, fora de outros estados ou mesmo de outros países, tá? Então, fica aqui a nossa recomendação, essa dica para quem sentir essa necessidade para você, para um amigo, para uma amiga, ok? Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Eu vou fazer a nossa leitura, a nossa prece e já apresento a nossa oradora de hoje, tá bom? Para a nossa leitura, Caminho, Verdade e Vida de hoje, né? O Chico, não poderia faltar, né? Pelo Emmanuel, o capítulo Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência do exterior. Disse Jesus, está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Aí vai comentar Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões,
pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos seres humanos transitam semicegos, por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate precioso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte, ou transformação permanente. O ser carnal, em vista das criaturas que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino, é imortal. Escapa naturalmente à visão dos humanos. Emmanuel. E assim, queridos companheiros, irmãos e irmãs, aqui reunidos com o propósito de nos esclarecer, de aperfeiçoarmos a cada um de nós, nos transformarmos em pessoas, em seres cada vez melhores, melhores para nós mesmos, melhores para o próximo que nos cerca, e o conjunto dessa totalidade, essa reunião fraterna que aqui se faz presente, que possa ser irradiada para os demais companheiros que aqui não estão, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores, da nossa visão ainda limitada, possamos compreender que esse corpo, assim como mencionou na leitura, possa ser realmente um templo, um santuário divino para a nossa purificação. Que possamos ascender e esse esforço possa ser levado em consideração. Por isso, mestre, queridos amigos, companheiros, mentores de cada um de nós, nos fortaleça, nos auxilie nessa caminhada para que nós possamos ser seres melhores, cada vez mais. E assim, rogamos a Ti, mestre, que essa exposição de hoje possa servir para esse fortalecimento íntimo de cada um de nós. Que assim possa ser, mestre. Graças a Deus. Já vi que tem pessoas chegando, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos, né? A Luciane, perdão, a Clara, a Maria e aos demais companheiros e companheiras. Vou colocar aqui na tela a nossa irmã querida, Célia Diniz. Obrigado mais uma vez, né? Já falei com você em off, né? Antes de passar a palavra para ela, só umas palavrinhas, né? Ela vai trazer o tema de hoje, do Cisco ao Francisco. Ela que é professora aposentada de Química, também é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundada pelo próprio Chico Xavier, em 1927, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Célia, mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui no nosso canal do Grupo Espírita Servidores de Jesus. Muito obrigado pela presença. Sou eu quem agradece, Murilo, a sua acolhida tão carinhosa, a prece tão linda, a leitura que tanto nos harmonizou. Agradeço a oportunidade de estar aí de novo, falando para vocês, de novo em Niterói, né? E para o Grupo Espírita Servidores de Jesus. É uma alegria muito grande e eu estendo boa noite ao pessoal do Instagram. Maravilha. E vou deixar a palavra com você. Qualquer coisa, eu estarei aqui. Tá bom, Célia? Tá uma ótimo. ótima exposição. Obrigada, Murilo. Como vocês viram, o pessoal de Niterói me pediu que falasse do Cisco ao Francisco.
E eu comecei a pensar, e pensei por muitos dias, qual abordagem que atenderia bem a este tema. Estava claro que se tratava da humildade de Chico Xavier. A questão que eu intimamente levantava era a seguinte: ele nasceu um cisco e chegou a Francisco, ou foi o contrário? Nasce Francisco e à medida que ele aumentava a sua estatura espiritual, ele se percebe um cisco. Se for o caso do Francisco ao cisco, o tema deveria ser ao contrário, né? Não do cisco ao Francisco, mas do Francisco ao cisco. Como eu não sabia como eu ia abordar, eu liguei para o anfitrião dos servidores de Jesus e falei: o que é que vocês querem? Ele disse: nós queremos que você fale do Chico, da trajetória dele, de como ele nunca desanimou diante do trabalho, diante das dificuldades. Então eu logo associei com Emmanuel, comentando um dos inúmeros significados que ele dá à palavra humildade. Emmanuel diz que humildade não é a gente se omitir, e sim conservar-se sempre no lugar de trabalho que fomos situados pela sabedoria divina. E além de nos colocarmos sempre no lugar de trabalho onde a providência divina nos colocou, nós deveríamos cumprir os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo à construção do bem de todos o melhor que nós formos capazes. Este é um conceito de humildade de Emmanuel. Então estava claro, me pediram que falasse de quem nunca se desanimou diante das dificuldades, e aí estava, sim, Chico era humilde na acepção sublime da palavra, segundo Emmanuel. Então, para falar de Chico Xavier, existem muitas pessoas capazes de exaltar a beleza espiritual do Chico. E essas pessoas fazem isso com muita competência, com muita poesia, com muita sensibilidade, com muita sabedoria. E embora o meu sentimento em relação ao Chico, com quem eu tive a bênção de conviver desde a minha infância, embora o meu sentimento a ele fosse assim de profunda gratidão e reverência, eu nunca consigo expressar esses sentimentos em palavras, sem que isso seja uma bajulação rasa que ele repudiava, tendo chegado a dizer certa vez que claro que é possível nós sermos gratos sem bajular. Então eu só sei dizer que o amor do Chico, a bondade, a ternura, sempre tocaram muito profundo em minha alma, pois ali eu pude ver sempre a representação do amor de Jesus entre nós. Era a presença do amor e da luz do Mestre entre nós. E Chico refletia em cada gesto essa luz e este amor. E tudo na vida dele começou muito cedo. Ele fundou o nosso centro espírita, ele tinha 17 anos de idade. Mas tudo começou com ele ainda criança. Um pedacinho de gente, um cisquinho, acolhido pelos braços amorosos de Dona Maria São João de Deus. E ele era uma criança muito especial, mas até se revelar, ele era apenas um cisquinho. Ele era o 9º filho de uma lavadeira e um vendedor de loterias, de bilhetes de loterias, ambos analfabetos. Era um garoto pobre, do interior e que perde a mãezinha aos 5 anos de idade. Mas pelo imenso amor que os unia, ele nunca se separou dela. E era para os braços amorosos dela que ele corria, que ele recorria, né? Quando na infância recebia maus tratos de uma senhora com quem ele foi obrigado a ficar durante 2 anos. E ele nunca se separa da mãe, porque desde sempre ele conseguia ouvir e falar com os espíritos. Então, ao renascer, o Chico recebe o belo e imponente nome Francisco, que é um dos nomes masculinos mais populares no Brasil e na América
latina de um modo geral. Nós todos recebemos um nome, né? E esse nome tem um pouco a ver com a personalidade que nós vamos assumir naquela existência. É sabido que é a mesma alma, mas em cada existência uma personalidade diferente. Então, meu pai dizia que a gente deveria, sim, claro, escolher os nomes para os nossos filhos, mas que quando eles nascessem, nós deveríamos observar se aquela carinha que estava ali diante de nós tinha a ver com o nome que a gente escolheu. E é interessante, parece que o espírito traz um nome, porque por inúmeras vezes o espírito que vai renascer numa família, ele sopra o nome que ele quer para um irmãozinho, uma criancinha que não sabe nem falar direito. Um dia eu me deparei com um amigo que tinha um nome bem estranho, bem peculiar, e perguntei para ele a origem do nome, e falou assim, foi aquele infeliz daquele meu irmão que não sabia falar direito e escolheu esse nome para mim. Então, muitas das vezes é o irmãozinho que escolhe o nome do bebê que está chegando, e isso é por inspiração do próprio espírito que está chegando. Nós estamos querendo dizer que o nome, então, tem a ver com a personalidade realmente? Há influências espirituais entre o ser humano e o nome que ele traz? Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 141 e seguintes, ele fala que sim, as palavras têm uma simbologia sagrada, e essas palavras, cada letra pode ter um número, né? E Emmanuel diz que o estudo das influências dos números que essas palavras refletem, que esse estudo requer um grande volume de considerações especializadas nessa ciência social e que ele não aprofundaria nisso porque o objetivo dele, a apologia que ele fazia em toda a sua obra, era da transformação pelo esforço próprio. Ainda que nós temos que reconhecer, Emmanuel dizia, que cada homem recebe as influências a que fez jus, quer dizer, você recebe um nome. Francisco, você fez por onde merecer aquele nome, né? Então, Emmanuel diz que cada homem recebe as influências a que fez jus, mas compete a cada um de nós renovar os próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, porque não há o determinismo que a astrologia prega, que a numerologia também prega, porque o único determinismo que realmente nos conduz é o determinismo de Deus, é o determinismo do bem. E Emmanuel diz que não importa em que conjunção astral você nasceu, não importa totalmente que nome você recebeu, porque o importante é todos nós nos entregarmos realmente ao bem, procurar vencer os nossos limites, que aí a gente vai vencer todas as dificuldades. Eu estudei alguma coisa sobre numerologia e astrologia para entender o nome Francisco, para entender o cisco que ele se atribui, e temos um trabalho no nosso Instagram sobre a numerologia e astrologia de Kardec a Emmanuel. Depois, se alguém quiser se alguém se interessar pelo tema, né, e quiser dar uma olhadinha, tá lá no nosso Instagram. Porque Emmanuel, com essas palavras, ele nega, repito, o determinismo do nome, que as pessoas pensam que estão presas naquele nome, que estão presas no signo, que estão presas na destinação que os astros podem dar às pessoas, né? E apesar de termos algumas características vindas daí, mas essa simbologia não é algo que deixa a pessoa totalmente presa, né? E Emmanuel reforça sempre, tanto Kardec também, que apesar de haver influência, o que conta é o esforço de cada um na superação dos seus limites. Então está claro, o nome pode influenciar a nossa personalidade. Às vezes, o nome pode significar o compromisso de uma vida. E eu estou falando disso porque um dia, na casa do Chico Xavier, eu o visitava
E após o almoço do sábado na casa dele, a gente estava conversando, não me lembro mais sobre o quê, e ele, com o dedo em riste, ele fala: olha o que você vai fazer com o seu nome. Ele significa coisas do céu, me chamando a responsabilidade que o meu nome me trazia. Então eu fiquei curiosa e fui olhar o que significava o nome dele, né? Se o nome de Chico representava realmente, se o nome Francisco representava realmente um cisco. Então eu descubro que o nome dele tem origem no latim, Franciscus, que surgiu a partir do nome germânico, do nome alemão, Frank. E Frank, traduzindo, é franco. E o sufixo isque, que ele determina qual a origem, qual a nacionalidade daquela pessoa que traz aquele nome. Então, o Chico transforma o isque em cisco, mas, na verdade, isque significa nação de origem. Então, continuando a entender o que significa o nome Chico, nós vamos encontrar que a base desse nome é Franco, que pode significar livre, mas todo mundo entende, né? Entrada franca, todo mundo entende o que significa, né? Então, o nome Franco pode significar livre, mas a tradução correta significa francês livre. Por extensão, então, a gente pode ver o significado do nome Francisco, significa aquele que vem da França, significa homem livre. Achei muito interessante o próprio nome dele revelar uma dúvida, né, de onde que ele veio, ironia do destino, né, para a dúvida se ele é realmente a reencarnação de Allan Kardec ou não, mas mesmo que ele não seja, nada impede que ele tenha vindo da França. O significado do seu nome, tão grandioso, talvez justifique por que ele, um homem pobre, doente, semi-instruído, nascido mulato numa época de muitos preconceitos, viesse a se tornar ao longo de sua vida física, da sua existência, e sobretudo depois que essa existência física termina, ele vem a se tornar o maior brasileiro de todos os tempos, conhecido e reconhecido neste ou em outros países. Então nós podemos até extrapolar um pouquinho, pensando que o nosso nome pode estar relacionado ao planejamento reencarnatório, a essa programação que André Luiz tão bem nos traz, claro, deixando bem explícito que a nossa programação não pode ser propriamente um determinismo, porque esta programação, esse planejamento reencarnatório, ele só tem um determinismo biológico, né? Você nasceu paraplégico, você nasceu cego, mas outros determinismos não existem com esta força da biologia, do corpo físico, porque vai estar sempre a nossa programação subordinada ao nosso livre-arbítrio. Então, o que faz com que a grande maioria de nós fracasse na existência é exatamente por causa do nosso livre-arbítrio. Raros são as pessoas que cumprem toda a beleza que o seu nome encerra no momento que este nome encerra também uma programação. São muito raros aqueles que cumprem o seu planejamento, e mais raro ainda aqueles que conseguem realmente ser considerado o que André Luiz chama de completista. Chico Xavier, certa feita, disse ao meu pai, um dia, ele disse que todos, exatamente todos os amigos das lides espíritas dele, que já haviam partido para o plano espiritual, e que ele pôde encontrar no além-túmulo, estavam muito arrependidos por não terem trabalhado mais, por não terem aproveitado melhor o tempo, por não terem feito realmente tudo que podiam fazer. Então, nenhum
deles havia cumprido o que veio fazer. Mas Francisco foi sempre Francisco. Ainda jovem, ele dividia com o pai a enorme responsabilidade de educar e manter mais de 10 irmãos. Mais velho um pouco, ele ainda cuidava das cunhadas viúvas e de seus filhos. E quando ele dividia com o pai dele os cuidados da sobrevivência e da educação com os irmãos, não era uma divisão propriamente meio a meio, porque o Chico arcou com enormes responsabilidades na manutenção da família, começando com esse trabalho aos 9 anos de idade. E é interessante porque, na época, ele trabalhava como coroinha na igreja e foi o Monsenhor Sebastião Scasello que disse a ele: Chico, o seu pai veio aqui me dizer que você é louco e que ele vai te internar num sanatório. Assim se chamavam as casas de doentes mentais naquela época, né? Vai te internar num sanatório. Então, Chico, eu te aconselho a arrumar um emprego, porque se você ajudar financeiramente na sua família, seu pai não te interna. E realmente é o próprio padre que arruma um emprego na fábrica de tecido para o Chico. O algodão, a fuligem do algodão a qual ele ficou sujeito durante 3 anos, lhe trouxe uma infecção pulmonar que nunca se curou, né? Mas o Chico, então, podemos dizer que desde os 9 anos de idade ele ajudava na manutenção da família. E ele só seguiu para Uberaba, ele só seguiu para longe dessa família quando já estavam todos encaminhados, casados. E é interessante um outro aspecto, que Emmanuel surge na vida do Chico ostensivamente, ele aparece para o Chico ostensivamente, quando o Chico já havia atingido a maioridade por lei, 21 anos de idade, onde o Chico já não estaria mais sujeito ao pátrio poder. Quer dizer, não era o pai dele mais da terra que ia definir os rumos da vida dele, porque a partir daí, quem assumiria essa postura de mostrar os caminhos, de mostrar a missão, era Emmanuel. Então, quando Emmanuel surge naquele antológico diálogo no açude aqui de Pedro Leopoldo, Emmanuel explica qual era a missão que ele trouxe, qual o compromisso que ele trouxe e o que ele deveria fazer para cumprir bem essa missão. E é interessante que esta é a receita para todos que perguntam como é que desenvolve a mediunidade, quando na verdade a pergunta correta é como que se educa a mediunidade, porque a mediunidade ostensiva, ela é antes de tudo uma predisposição física. Então Emmanuel diz a ele: você quer trabalhar na mediunidade? Ele fala: se os bons espíritos me ajudarem. Emmanuel diz: você nunca estará desamparado, mas para isso é preciso 3 coisas: que trabalhe, que estude e se esforce no bem. Olha como é que educa uma mediunidade: trabalho, estudo e esforço no bem. É uma lição até um pouco esquecida por todos nós, né? Porque o trabalho significa um trabalho na seara do mestre, além do trabalho profissional, de onde a pessoa vai tirar a própria sobrevivência física, né? O trabalho profissional, o sustento material tem que vir de um trabalho. Era o que o Chico falava, o Emmanuel dizia a ele: o trabalho na seara do mestre, mas depois do trabalho profissional. E ele deveria estudar muito, pois a doutrina espírita, para ser compreendida e realizar em nós o poder de transformação que ela tem, é preciso de estudar muito. E Chico dizia: mesmo eu tendo dentro de mim toda a codificação de Kardec, desde os 4 anos de idade, eu sempre soube Kardec, sempre soube a codificação. Mesmo assim, eu separo um tempo do meu dia para estudar as obras básicas. E o esforço no bem
nós todos conhecemos como que ele realmente foi se superando a cada dificuldade e se esforçando realmente para dar o melhor dele. Emmanuel fala desse esforço, né? E a gente, às vezes, desenvolve alguma tarefa na doutrina, cumprimos razoavelmente os nossos compromissos, e é natural a gente sentir uma gratificação sadia que nos impulsiona para a necessidade de sermos cada vez melhores. No entanto, diante de qualquer tarefazinha que a gente faz aí, a gente já se enche de orgulho, o orgulho do completista, né? E quando vai chegando o término da existência, muitos se sentem, puxa, fiz tudo o que pedi, agora eu vou ser muito bem recebido. E muitos estranham, porque realmente não fizeram tudo que poderiam ter feito, né? Mesmo porque o maior compromisso nosso é a nossa transformação interior. O maior compromisso nosso é sair dessa existência melhores do que chegamos. Então a gente começa a trabalhar na seara espírita, nós organizamos eventos, preparamos palestras, dirigimos casa espírita, abrimos canal no YouTube, trabalhamos pra caramba para divulgar a doutrina de modo virtual pelas mídias, dirigimos a casa espírita, aplicamos passe, nos dedicamos ao diálogo fraterno, fazemos campanhas beneficentes e mil outras tarefas, né, na seara espírita. E acontece que nós, às vezes, podemos correr o risco de nos esquecermos de trabalhar também o nosso interior. Então a gente faz isso tudo, mas continua triste, continua desanimado. Muitos de nós continuamos tão invejosos quanto sempre fomos, tão ciumentos como sempre fomos, tão competidores, tão maledicentes, tão intolerantes, porque trabalhamos muito, mas não trabalhamos o nosso interior. Acho que aí estava a grande tristeza dos amigos aos quais Chico se refere. Muitos deles tiveram por 40 anos trabalhos notáveis na divulgação e na manutenção dessa divulgação da doutrina espírita, e quando chegaram do lado de lá, chegaram em tão péssima situação que um deles volta e escreve para o Chico as dificuldades todas de repente ter sido amparado depois da morte física em frangalhos, roupa como se fosse um zumbi, e ter sido amparado pela filhinha que havia partido. E quando o Chico traz essa mensagem a lume, as filhas desse senhor falam: não, esse não é meu pai, você está totalmente equivocado nessa mensagem. E o pai fala: sou eu sim, não trabalhei o meu interior. Põe um apelido aí para mim, porque esse livro tem que ir a lume. Então, nós trabalhamos na doutrina sem o esforço no bem interior. E aí fica faltando aquela muletinha, aquele pedacinho, né? Então é nesse ponto que nós somos os adeptos do Consolador prometido por Jesus, nós somos discípulos do Mestre e do Chico, que representou muito bem este consolo. E eu pergunto, será que nós estamos consolados? O que significa realmente estar consolado? Significa, será que nós estamos felizes, otimistas, saudáveis, humildes, com a mente saudável, o corpo saudável? Será que nós somos solidários, tolerantes, amorosos, fraternos? Isso que é estar consolado. Esse é o esforço que Emmanuel pede a Chico, e Chico transfere esta necessidade ao nos contar que Emmanuel fez muita questão do esforço próprio. E Chico dizia: eu sempre soube o que eu sou. Eu sou um cisco. E é essa consciência da minha própria pequenez que me tem conservado de pé.
Isso nos chama atenção do tanto que a nossa vaidade, pelas pequenas tarefas que fazemos, podem nos derrubar. Porque a humildade que manteve o Chico de pé, faltou a muitos de nós que, pela mesma vaidade, nos caímos aí nos despenhadeiros do trabalho da doutrina, né? Muitos de nós alcançamos uma notoriedadezinha, né, por nossas insignificantes tarefas e enxergamos nossos resultados tão grandiosos que, enceguecidos por esse orgulho, né, a gente cai desvirtuando, enfiando os pés pelas mãos, como muitos de nossos companheiros já o fizeram e como nós todos corremos o risco também de cair. Então Chico Xavier dizia: quem sou eu? Eu não passo de um cisco. Quando Marcel Souto-Maior, entrevistando o Chico, pergunta: Chico, quando você se for, quem vai te substituir? Ele fala: ô meu filho, morre uma grama, nasce outra. Ele não se via diferente de ninguém. Então ele fica conhecido por esse espírito de extrema humildade. Só que Emmanuel percebe essa humildade dele, a maneira que ele se externava, e de uma certa forma Emmanuel aprovava e incentivava esse comportamento no Chico. Um dia, um amigo elogiava o Chico de forma muito entusiasmada. E Chico ficava desapontado e ele exclamou: não me elogie dessa maneira, isto é desconcertante. E um dia o Chico me disse que quando alguém está incensando ele muito, fazendo muitos elogios, ele disse que ele ficava mentalmente repetindo assim: eu não sou assim, eu ainda não sou assim, eu ainda não sou assim. Para de maneira nenhuma aquela realidade que ele não se julgava digno dela se tornar ali uma verdade interior. Então ele ficava repetindo. E o elogio sempre o desconcertou muito, né? E ele fala para o amigo: não me elogie dessa maneira, isso é desconcertante. Eu não passo de um verme no mundo. E Emmanuel estava junto dele, ouvindo aquela afirmação, e depois falou paternalmente com ele: olha, Chico, o verme é um excelente funcionário da lei. Ele prepara com muita competência a sementeira. O trabalho dele consiste em adubar o solo e ele funciona muito bem, transformando os detritos da terra com extrema fidelidade ao papel humilde e valioso de servidor da natureza. Portanto, Chico, não insulte o verme, pois o verme, quando você se compara ao verme, não está certo, porque muito ainda nos cabe aprender para sermos os fiéis servidores de Deus na posição evolutiva que a gente já consegue alcançar. Então, Emmanuel dizia isso: a função do verme é fertilizar o solo para que a semente possa germinar. O solo sem verme é um solo infértil, não serve para plantio. E que Chico não poderia se considerar um verme porque ele ainda não havia fertilizado as terras dos corações humanos para que a mensagem do Cristo nela germinasse. Então, isso está no livro do grande amigo do Chico, Ramiro Grama, Lindos Casos de Chico Xavier. Então, quando Emmanuel explica para Chico que verme cumpre totalmente a tarefa que veio cumprir e a dele não estava cumprida ainda, ele fala: tá bem, Emmanuel, então eu vou ser um subverme. Essas expressões saídas dos lábios de Chico Xavier eram autênticas, falavam de uma humildade genuína, verdadeira. Não soava com a falsidade da nossa falsa modéstia, né, de muitos de nós, quando nós
nos menosprezamos, mas esperando que o outro nos corrija e discorde de nós, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes, diante de Chico, quando eu ouvi uma vez ele dar uma resposta sensacional, um amigo elogiou e ele muito delicadamente disse assim: vou guardar este elogio como um incentivo para me tornar o que eu tenho certeza ainda não sou. Então, ele realmente tinha uma percepção de si mesmo bastante humilde, porque ele se julgava tão insignificante assim. E por que Emmanuel concordava e ainda acentuava? Para que, ao olharmos para ele, nós pensássemos: se ele é uma grama, um cisco, um verme, um nada, um ninguém, e leva adiante dele a missão que ele veio para realizar com tanta maestria, o que somos nós? Se o Chico é isso, o que nós somos? Então, quando o Chico dizia eu sou um verme, eu sou uma grama, eu sou um cisco, e Emmanuel corrobora, era como se ele tivesse, os dois estivéssemos nos ensinando: olha, baixa a bola e trabalha, porque há um longo caminho a ser percorrido, né? Então, Emmanuel, muitas das vezes, ele era severo nas recomendações ao Chico, sabendo que Chico compartilharia essas recomendações. Chico não compartilhava as vezes que Emmanuel dizia, mandou bem. Ele compartilhava quando Emmanuel pontuava com uma forma severa algum limite. Eu me lembro que em Uberaba, Chico falou assim: vou te dar um presente. E me deu um bilhete super carinhoso de Emmanuel, dizendo: eu não posso faltar com a verdade absoluta, é pena que eu não peguei o bilhete para dar textual, mas a ideia do bilhete era o Emmanuel dizendo ao Chico, já era madrugada, né? Meu filho, estamos quase terminando as nossas tarefas dessa noite. Quer dizer, eu sei que você está cansado, eu sei que está tarde, mas a gente já está quase terminando, aguenta aí mais um pouquinho. Era mais ou menos isso. O Chico me deu esse bilhete para mostrar que o Emmanuel era carinhoso. Era um pai carinhoso. Mas o Emmanuel deixava passar aquelas recomendações porque ele sabia que Chico as compartilharia conosco, os reais necessitados delas. Então, o Chico se deixa imolar como uma espécie de cordeiro, né? Ele se deixa se imolar moralmente para que as lições de responsabilidade, de humildade, de compromisso chegassem até nós. Então, em Chico, não era falsa modéstia, era um sentimento verdadeiro. Por quê? Por que ele conseguia se sentir tão humilde? Porque ele conhecia mais do que nós todos. Ele conhecia muito mais de perto do que nós a estrela mais brilhante que a Terra já recebeu. Ele conhecia Jesus e nele sim ele via a perfeição absoluta que Chico sabia e sabia de fato que ainda ele, Chico, não tinha alcançado. Não que nós sejamos um dia capazes de alcançar a perfeição divina, né, que Jesus apresentou para nós, mas alcançar a perfeição possível da espécie humana, que nós entendemos como sendo a conquista da nossa plenitude enquanto seres humanos, né? E isso será possível quando nós desenvolvermos todas as nossas potencialidades, né? Quando nós desenvolvermos a fagulha divina que Deus, por extrema misericórdia, nos dotou quando nos criou. Então, numa comparação muito infantil, já que hoje foi a Copa do Mundo, eu vou falar de futebol. Um exemplo pobre, mas é o que eu queria trazer como reflexão. Imaginemos nós
que lá naquele campinho de várzea, aquele campinho que nem grama tem, é uma terra vermelha, tem um menino que joga uma bola muito esperta, um menino muito talentoso. E todos os colegas, todo mundo que conhecia esse menino, elogiava e dizia a ele que ele era um máximo, que ele era o gênio da bola. E aquele menino vai incorporando aqueles conceitos, né? A própria imagem, né, que faz de si mesmo. E um dia, seguindo o seu destino, ele vai em busca do brilhante futuro entrevisto lá naquele campinho de várzea na infância. E ele se vê, então, perto dos grandes nomes do futebol. Perto de um Richarlison. É Richarlison, né? Acho que é esse o nome do cara que fez os 2 gols hoje, eu não assisti. Ele vê aqueles grandes gênios jogando e ele então cai em si, ele se compara com aquelas genialidades que ele está vendo de perto e se percebe pequeno, e se percebe acanhado, e se percebe até medíocre diante daqueles grandes nomes. O que acontecia com Chico? Ele estava entre nós, vivo aqui, mas por sintonia e afinidades que nós nem conseguimos imaginar, ele conseguia conviver com o que havia de mais puro, mais sublime e mais evoluído, os espíritos puros, nobres, aqueles lá da primeira classificação. É com eles que o Chico convivia. Então ele se sentia pequeno, e por se ver pequeno é que ele se agigantava cada vez mais aos nossos olhos. A humildade foi a primeira lição que Jesus nos apresentou ao chegar à Terra por meio de uma manjedoura. O Mestre estava nos ensinando que a humildade é a mais importante de todas as virtudes, porque sem ela nós não conseguiríamos conquistar nenhuma outra virtude. E Jesus deixa isso muito claro. Ele começa as bem-aventuranças com a primeira bem-aventurança, dizendo que os pobres de espírito herdariam o reino dos céus. Essa é a base. A primeira bem-aventurança é a base para que nós consigamos conquistar todas as outras. Os amigos da primeira hora, aqui em Pedro Leopoldo, sempre souberam que os elogios o incomodavam, mas sempre faziam. O Chico franzia a testa, ficava realmente muito insatisfeito. E eu ouso imaginar que ele, que a humildade dele também era tão ostensiva, porque ele percebia que todas as vezes que as pessoas se aproximavam dele, e ele trabalhando na seara do mestre, ele vivenciando o evangelho do mestre, as pessoas se aproximavam dele e o elogiavam, ele percebia que aquelas pessoas não tinham aprendido ainda a quem elas deveriam observar de perto, tentar entender de perto aquele que seria o guia e o modelo de nós todos. Ele sabia que o elogio dirigido a ele era um atestado que a importância de Jesus não estava muito clara naqueles corações que estavam ali elogiando a ele. Eu tenho a impressão que ele pensava que as pessoas ainda não conseguiam estender o olhar no infinito da perfeição do Mestre. E isso o preocupava, porque havia todo o esplendor da luz divina a ser observada e aprendida, né? E era esta luz divina, a este Cristo, que nós todos deveríamos buscar. E que nós não deveríamos nos contentar apenas em observar e aprender com o discípulo. Um discípulo iluminado, talvez o maior discípulo que a doutrina espírita já teve, um dos maiores discípulos, né, do Cristo nas lides espíritas, mas ainda assim um espírito. Então ele não, um discípulo,
Então, eu acho que ele não gostava de nos vermos encantados com o discípulo quando havia um mestre a ser conhecido para ser amado e seguido, porque ninguém ama e segue o que não conhece. Então, a nossa ignorância diante do reconhecimento da luz do Cristo, nos contentando em ver a luz do Chico, eu acho que o incomodava dessa forma. E Emmanuel nos esclarece que humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do nosso espírito. E essa liberdade vai sempre apoiar os nossos esforços na renovação para o bem. Então, Chico era um homem livre. Francisco significa homem livre. Nenhum obstáculo lhe entravou a marcha da sua caminhada. E ele dizia: obedeço a tudo para ser livre. Escolhi um lema para mim. Escolhi a liberdade. Cumpro o dever. Trabalho, senão eu desmoralizo a liberdade. Emmanuel sempre me recomendou a disciplina. A disciplina não é uma cela trancada, é a chave da porta que me permite sair e voltar. Então, eis aí de novo, eles se voltando para a essência do seu nome, que significa homem livre. Cultivar a amizade, cultivar a humildade é avançar para frente, ignorando os obstáculos, mas projetando o melhor de si mesmo nos caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente as tarefas de amor de cada dia. Isso é o cultivo da humildade. Isto é Chico Xavier. Finalizando, todas as vezes, desde pequena, que eu ouvi as pessoas comentarem que Chico se dizia um cisco, todas as vezes que ele se dizia um cisco, eu pensava, tudo bem, ele é um cisco se nós associarmos essa ideia a uma outra ideia que também pode parecer muito pequena, como as pessoas logo descobriram que, tudo bem, ele é um cisco, mas ele é um cisco de Deus. Então, uma outra expressão que eu sempre associei com cisco é poeira. Poeira cósmica. Cisco, mas de Deus. Poeira, mas uma poeira cósmica. E eu sempre associei. E para preparar essas reflexões dessa noite, eu falei, deixa eu entender melhor, lembrar melhor o que é poeira cósmica. É chamada de poeira cósmica uma poeira que existe entre as estrelas, uma poeira espacial. É uma poeira que está lá no espaço sideral, mas que pode cair na Terra também. Os pedacinhos, né, dessa poeira, de tamanho muito reduzido, só pode ser visto com microscópio. Em razão disso, a poeira é chamada também de grão interestelar. É uma poeira que flutua ao redor das estrelas e dos planetas. Essa poeira, ela é essencial na vida das estrelas jovens, porque tem a função de fazer com que essas estrelas jovens tomem forma. Isso é lindo, é poético, porque antes tudo era espaço e energia. Com a expansão e o resfriamento, foi que essa energia foi se condensando e se transformando em matéria, que a poeira foi se condensando e se transformando em estrelas brilhantes. Hoje, comparando isso com o Chico, ele também teve essa função aí toda de formar as estrelas que um dia nós seremos, né? Então, hoje, nos planos elevados da vida, há uma estrela muito brilhante, iluminando nossos caminhos, cuidando de nós, que ainda não somos nem poeira ainda, para que nós possamos, nos resfriamentos dos invernos da vida,
ou na elevação da temperatura das nossas provas, nós possamos atingir a redenção de nossas almas e a felicidade para a qual fomos criados. Porque Chico Xavier conseguiu. E nós vamos gastar muito tempo, mas vamos conseguir também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Maravilha, maravilha, sério, eu te ouvir, né, falando do Chico, colocando o seu amor, colocando a experiência, a vivência que você teve com ele, é sempre gratificante. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Você teve uma leve queda do seu sinal bem no meio da sua exposição, foi a hora que eu entrei, mas logo voltou. Tá? Sim. Foi bem rápido, então aí eu deixei você se